O que você estava fazendo em 2002? Muitos seguidores aqui do canal sequer haviam nascido, outros tantos não tinham ainda uma boa idade para ver que naquela época o Wagner Love já estava brocando pelo Palmeiras e sendo artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante, com passagens por clubes da Europa, seleção brasileira, gigantes do futebol brasileiro como Palmeiras, Corinthians e Flamengo, está agora defendendo a camisa do Avaí. São 22 anos de carreira, jogando em bom nível e mostrando o quanto tem sido profissional e o cuidado que ele tem com o seu corpo, seu instrumento de trabalho, que é refletido na longevidade que ele tem no futebol. Mas uma palavra, apenas uma palavra, desmontou o atacante, que acabou desabando após uma derrota do clube catarinense e viralizou para todo o Brasil a cena do Wagner Love deixando o gramado chorando em lágrimas, aos prantos. Todos queriam entender o que foi que aconteceu e por que é que o atacante se desmontou daquela forma. Mas você sabe o que foi que realmente aconteceu com ele? Sabe por que o jogador saiu do gramado daquela maneira? Fica tranquilo que a gente vai falar melhor sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, tenho que te pedir uma gentileza. Olha, você pode, por favor, se inscrever aqui no canal, porque aí você faz duas coisas. A primeira, você apoia o nosso trabalho, e a segunda é que você recebe mais vídeos como esse e fica ligado em tudo que acontece no futebol. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa, aqui do canal Futflix, e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias para você não perder nada do que acontece no mundo da bola. Olha, preciso te lembrar também que esse vídeo maravilhoso aqui que você tá vendo, que você vai conhecer melhor sobre o que aconteceu com o Wagner Love, ele é patrocinado pela BetWinner. Você já conhece a BetWinner? A BetWinner é uma casa de aposta, a Bet dos campeões. E lá, meu amigo, ao fazer o seu cadastro e seu primeiro depósito, para começar você já ganha 100% de bônus. É isso mesmo, no primeiro depósito até 130 euros, ou seja, mais aí de 700 reais, você ganha de bônus no seu primeiro depósito. Então assim, aí você já sai ganhando. Fora que as odds na BetWinner são muito boas para você fazer aposta no seu time de coração, apostar secando o rival, apostar lá no futebol europeu ou na seleção brasileira que joga amanhã. Na BetWinner você tem um layout simples, você tem ainda, claro, facilidade para fazer o seu depósito com diversos meios de pagamento e para sacar não tem burocracia. Mas é bom lembrar que, como toda casa de aposta, precisa ter mais de 18 anos e apostar com responsabilidade, beleza? Tem que ser um dinheiro destinado para diversão. BetWinner, a bet dos campeões. O link tá no primeiro comentário fixado. Corre lá agora e usa o nosso código FUTFLIX para fazer o seu primeiro depósito, beleza? Capitão do time do Avaí na partida de hoje, era um ex-esporte, né? O torcedor ficou na expectativa. Love ficou encarando a torcida, falaram, vem aqui falar, e é aquela coisa, né, do sangue quente depois de uma derrota, mas é isso. Ele tá numa boa, o torcedor tá no direito dele da crítica, sai ali o Love, acabou não conversando com a Cacau, e essa imagem recuperada desse momento é bem difícil. O jogador é ser humano. Amanhã teremos Ceará e Operário, gol do pé dele, inclusive ali, as torcedoras, hein, Dani? Mas não é fácil. O Avaí contratou o experiente atacante Wagner Love para ser um ponto de equilíbrio no clube catarinense que agora briga pelo acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Um jogador experiente, multicampeão, com todas as vivências necessárias para um atleta dizer que já viveu de tudo na bola. Conheceu o futebol e várias de suas facetas, viu a gratidão, o carinho, a paixão e a ira de várias torcidas. Chegou até mesmo a sair no braço com torcedores do Palmeiras lá em 2009. Talvez eu seja tão velho que vi tanto de bola que vi, por exemplo, Wagner Love surgir como um porquinho no Palmeiras em 2002, jogando muita bola, como também vi ele chorar ao assinar o contrato com o Flamengo em 2010. Tinha prometido que eu não ia chorar. Eu não consigo. E quero agradecer também as pessoas que estiveram do meu lado, que é a minha família. Que são as 3 mulheres que eu mais amo na minha vida. Que vestir essa camisa aqui tem que amar, tem que gostar. Eu amo esse clube, eu amo essa camisa. Eu tive 6 meses aqui só. Só que agora eu tenho 4, 5, eu não sei quantos anos eu vou ficar aqui. Se puder morrer aqui, eu quero morrer aqui.
independente de tudo, se eu estou lá dentro do campo ou não, pode ter certeza que quem está de fora torcendo, gritando, xingando, eu vou estar lá dentro de campo, eu vou estar representando a cada torcedor que deixa de comprar um leite, uma fralda para ir lá no estádio assistir a gente jogar. Então, se depender de mim, eu vou correr, vou lutar, vou batalhar para o Flamengo conquistar muitos títulos. Vi esse mesmo Wagner Love, ídolo do Palmeiras, chegar ao Corinthians em 2015 e conseguir conquistar, com títulos e gols, o carinho da torcida rival, a torcida do Corinthians. Também vi esse mesmo Wagner Love voltar para a Europa já mais velho, jogar no Mônaco e fazer os seus gols. O Wagner Love, que muita gente duvidou em 2022 sobre a sua situação física, quando ele retornou ao esporte, muito por conta da sua idade, foi lá e fez 30 gols em 66 jogos. Calou a boca de quem duvidou dele, e olha, o Rizek sabe disso. Pergunta: o Wagner Love sempre foi assim, meu amigo, batendo boca e defendendo o seu lado e calando os críticos e aqueles que desacreditam do que ele pode fazer nos gramados. Um cara que há poucas semanas estava no Atlético Goianiense disputando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, sendo peça fundamental para o Dragão dentro e também fora de campo. E o Felipe é um cara experiente, né? Fazer o que ele fez não tinha necessidade. O menino pode ter errado, falaram que ele passou filmando, ele estava fazendo o trabalho dele, de repente incomodou. A gente entende isso, porque tomar um gol no final do jogo ninguém gosta, ninguém quer. E fica ali com os nervos à flor da pele. Mas só que o Felipe, ele sabe que ele errou. E a gente não quer isso pro nosso futebol, a gente só quer passar coisas boas para as pessoas que vêm, para as pessoas que vêm ao estádio. Mas é um caso que já passou, todo mundo ali estava de cabeça quente, eu tentei ali apaziguar da melhor maneira possível. Graças a Deus ninguém saiu machucado e agora a gente dá sequência nas coisas boas que a gente tem dentro do... Quando em julho ele deixou o clube goiano e acertou com o Avaí, foi justamente para ser esse cara de referência do clube. Um cara que muitos apostavam não seria titular no Avaí, mas merecidamente por bola e condição física aos 40 anos de idade, ele é hoje dono do ataque no Avaí. E com razão, ele afinal não foi para Santa Catarina para se divertir nas praias ou para brincar, nada disso. Olha, em dezembro já tinha acontecido já algumas conversas para eu poder vir jogar aqui. E não aconteceu naquele momento, mas agora com a minha saída do Atlético, essas conversas voltaram já bem aceleradas a todo vapor. E recebi o convite do Avaí, dessa vez eu não pude recusar. Então, graças a Deus que agora, neste momento, deu tudo certo e eu posso estar aí em breve jogando pelo Avaí. Mas como é possível que um cara tão experiente tenha simplesmente caído na provocação de um torcedor e ter ido às lágrimas depois de uma derrota para o seu ex-clube, o Sport Recife? Quem estava em volta diz que o jogador foi chamado pelo torcedor de vagabundo e que isso teria destruído o atleta. Mas você concorda comigo que para quem já saiu até na porrada com o torcedor, o Wagner não seria um cara que um xingo, uma simples ofensa o destruiria. Mas não foi o torcedor que com aquela ofensa derrubou o Wagner Love. São palavras duras. A gente já viu, por exemplo, tem um vídeo do Gil sendo chamado disso pelo torcedor do Corinthians e é pesado, é algo que o cara sente realmente ali. Mas não foi o torcedor com essas palavras pesadas que acertou o Wagner Love. É a pressão que ele mesmo coloca sobre si. E cara, é muito difícil para o atleta entender o fim do ciclo. E eu não tô aqui falando para ele se aposentar nem nada disso. Não é isso o assunto, tá? O que eu tô falando é sobre ele entender o momento dele e o que ele pode entregar. Eu acho que um atleta, se ele acha que consegue, se algum clube topar, ele pode jogar até os 60, 70 anos, joga bola até hoje com senhores que dão o melhor dentro de campo. O problema é entender o que o seu corpo pode entregar, principalmente falando de futebol profissional. Se na sua cabeça você achar que ainda tem 25 anos e que vai conseguir entregar a mesma coisa que você entregou no seu auge, claramente você vai se frustrar. O Wagner Love nem era para ser titular do Avaí, você vai concordar comigo, ele tem 40 anos de idade. Enfim, ele devia ser um jogador para ser utilizado em jogos chaves ou simplesmente em momentos chaves dos jogos, mas não é isso que está acontecendo. No contrato dele, até financeiramente, devia ser considerado isso, para o próprio Wagner saber o que é que o clube, a diretoria, o planejamento esperam do jogador. Mas é óbvio que isso não é só do Avaí que a gente está falando, e sim que em nenhum clube do Brasil existe esse nível de preparação, profissionalismo, planejamento.
Ele foi contratado e o torcedor, obviamente, vai cobrar que ele seja o Wagner Love da seleção brasileira lá em 2008, comandado pelo Dunga. Ele se cobra dessa maneira. E é claro, o resultado tá aí. Um jogador que, na frustração de não conseguir entregar mais do que ele entregava no seu auge, se vê impotente diante de uma situação de dificuldade no clube. E quando você simplesmente não consegue mais entregar aquilo, o seu corpo não responde, você fica impotente, o que é que você faz? Tu chora. O futebol foi financeiramente muito gratificante para o Wagner Love, mas é óbvio que esportivamente, nesse momento da carreira dele, a situação é muito triste. Não é bacana ver o jogador passar por isso. A torcida do Avaí tem mesmo que cobrar. O time perdeu em casa, eu não concordo com o torcedor chamar o cara de vagabundo ou nada disso, mas vaiar, cobrar é normal, não dá pra culpar o torcedor, não dá pra também fingir que é um bando de santinho que vai pro estádio. Isso não acontece, o cara fica irritado. Futebol envolve paixão. O Wagner Love é um cara rodado na bola, sabe muito bem disso. O que ele queria era poder dar mais pra esse torcedor que vai até o estádio apoiar. Mas as coisas são como elas são, e quando o Wagner percebe que ele não pode entregar mais isso, ele chora. Talvez esse choro seja o sinal da ficha caindo. O choro não é fraqueza, não é vitimismo. O choro do Wagner, como eu disse, pode ser simplesmente o jogador entendendo que o que ele entregava antes não dá mais para o torcedor esperar, porque ele não vai conseguir entregar. Eu penso que pela idade e carreira que ele tem, o Wagner não deve nada para ninguém, mas o torcedor sempre vai querer que quem vista a camisa do clube tenha 40, 50 anos ou 18 anos, seja o cara que vai resolver o problema, que vai fazer o gol, que vai vencer partidas. E infelizmente, no futebol é sobre isso e não dá para fugir. Mas e você? O que acha sobre tudo isso que acontece com o Wagner Love? O jogador tem que saber a hora de parar? Os clubes precisam se preparar para isso também? Pô, vou contratar um jogador mais velho, vou colocar ele só num jogo-chave, só nos 10 minutos finais, ou nos 30 primeiros minutos? Será que existe esse planejamento? Deviam fazer? Comenta aqui, quero saber a sua opinião e ó, não esquece do like no vídeo, tá? Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau!